Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje é domingo, é o dia do Senhor e temos uma rica oportunidade de estarmos com os nossos irmãos na igreja, no convívio, na comunhão, para adorar ao Senhor. Quero te convidar a ter um tempinho hoje para meditar na palavra do Senhor. O faremos juntos à noite, já o fizemos de manhã na escola bíblica, mas é sempre bom termos um tempo do nosso culto particular. Nosso texto hoje é Lucas, capítulo 15, todo o capítulo, do versículo 1 até o versículo de número 32. O texto é um pouco longo, então não vou ler aqui. Gostaria de recomendar que você lesse aí na sua casa. Eu vou ler só o iniciozinho. O texto começa assim: Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Estes recebem pecadores e come com eles. Então lhes propôs esta parábola. E aqui ele vai começar a contar a parábola. Novamente, há uma divergência aqui entre o que Jesus pensa e o que os fariseus e os escribas pensam. Os fariseus e os escribas pensam que Jesus não pode andar no meio dos pecadores. Mas Jesus já tinha dito várias vezes que foi exatamente para isso que ele veio. Então ele vai contar uma parábola para descrever exatamente essa situação, o porquê ele está ali andando junto com os pecadores. É muito interessante que nós às vezes chamamos de três parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Mas, na verdade, quando nós lemos Lucas 15, fica claro para nós que todas as três histórias fazem parte da mesma parábola. Veja que, perceba bem, versículo 3 diz: Então lhes propôs esta parábola. Jesus começa a falar, do versículo 4 até o versículo 7. No versículo 8, ele não diz que começou uma outra parábola. Ele termina de contar a parábola da ovelha perdida e fala: Ou qual é a mulher que tem 10 dracmas? Ele emenda a segunda história. Versículo 11, quando ele termina a história da dracma perdida, ele fala assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. Então, perceba que as três histórias compõem a mesma parábola. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola, a parábola da dracma perdida. E a terceira parábola, nós costumamos chamar de parábola do filho pródigo, mas eu prefiro dizer que é a história do filho perdido. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Note que Jesus vai aumentando em intensidade essas histórias. Na primeira parábola, o pastor perdeu uma ovelha em 100, 1%. Na segunda história, a mulher perdeu uma dracma em 10%. E na terceira história, o pai perde um filho em 2, 50%. Além de aumentar a quantidade perdida dentro do que se tinha, naturalmente. Uma ovelha vale menos do que uma dracma, e uma dracma vale menos do que um filho. Jesus vai intensificando a história. Nas três histórias, algo é perdido, algo é encontrado, e há uma festa no final para celebrar aquilo que foi perdido. Deixa eu então te mostrar rapidamente a diferença de ênfase que há em cada uma das três histórias e como as três compõem um painel maior, que é a parábola. Na primeira, a ênfase é: Cristo é o pastor que vai buscar a ovelha perdida. O pastor guarda as 99, deixa as 99 no deserto ou nos montes, como o texto de Mateus fala, e vai em direção à ovelha perdida. Os pastores daquela época não fariam isso. Eles imaginam que, olha, primeiro que eu não sei se vou encontrar a ovelha que se perdeu, ela pode ter sido comida por um animal selvagem, pode ter caído num buraco, eu não sei se vou encontrar. Não vale a pena deixar as 99 aqui e procurá-la. Em segundo lugar, é mais perigoso eu ir procurar essa e deixar as outras 99. Pode ser que quando eu volte, nenhuma das 99 mais esteja aqui, possam ter sido roubadas, comidas, fugido. Então, nenhum pastor faria isso, mas Jesus não é um pastor como os outros qualquer. Ele sabe o valor de cada alma, de cada um de nós, e vai nos procurar. Por mais longe que estejamos, aonde estivermos, por mais perdido que estejamos, ele vai atrás de nós. Nós estávamos assim, perdidos nos nossos pecados, longe do Senhor, mas ele veio e nos encontrou. Ele é o pastor que busca a ovelha perdida. Na segunda parábola, ou na segunda história dessa parábola, a mulher perde uma dracma. E a ênfase aqui agora, ela é tal qual o pastor vai insistentemente, com diligência, procurar até encontrar a dracma perdida. Ela também não fala: tem outras 9, deixa para lá essa aí que eu perdi. Não, ela vai procurá-la até encontrar e vai festejar depois que encontrar. A ênfase aqui agora é na ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos ilumina e limpa a sujeira para que possamos ser encontrados. O texto nos diz que ela acende uma candeia, varre a casa e busca com diligência até encontrá-la. Na primeira história, a ênfase é em Cristo que vai nos buscar
Na segunda história, a ênfase é que Cristo nos busca, mas o Espírito Santo então nos ilumina, nos purifica para que possamos ser encontrados por Cristo. É o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o convencimento que vem do Espírito Santo, que nos toca para que possamos ser transformados, para que possamos nos encontrar com Jesus. A obra não é nossa, sempre é dele. Não fomos nós que nos convencemos, não fomos nós que nos purificamos. É o Espírito Santo. Ele faz brilhar a luz de Cristo sobre nós. E agora, iluminados por essa luz, Cristo nos encontra e nos toma nos seus braços e nos conduz. A terceira história, a história do filho perdido. Você lembra bem? O filho pede a antecipação da sua herança. Isso é algo terrível naquela época. É como se ele estivesse desejando a morte do seu pai simplesmente para ter o retorno da sua herança. Ele vai para longe, gasta irresponsavelmente aquele dinheiro, passa fome, vai trabalhar no meio dos porcos, e isso já é por si só humilhante. Os porcos eram tidos como animais impuros na cultura judaica, mas mais do que isso, ele quer comer da comida dos porcos e nem isso ele consegue. Até o dia que ele cai em si. E ele volta para casa do seu pai, verdadeiramente arrependido, não dando desculpas, não colocando a culpa em ninguém, não buscando subterfúgio, mas dizendo: eu pequei, eu estou arrependido, trata-me como um dos teus trabalhadores. O que a história nos mostra é que o pai corre ao seu encontro, o abraça, o toma como seu filho, o restaura a posição de filho, manda com que suas roupas sejam trocadas, um anel seja colocado nos seus dedos, um turbante na sua cabeça, e mata o novilho e faz uma grande festa. Na primeira história, a ênfase em Cristo que vem nos buscar. Está na segunda história, a ênfase na ação do Espírito Santo que nos ilumina e nos purifica. A ênfase na terceira história é do Pai, o Deus Pai, que nos recebe, nos perdoa e nos restaura a condição de filhos. Estávamos longe e o Senhor nos atraiu. Ele veio ao nosso encontro e nos abraçou. Ele nos salvou, ele nos encontrou. Ele produz arrependimento no nosso coração. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, é verdade. Mas as três histórias estão conectadas e não podemos nos deixar perder de vista isso. É o Senhor quem nos encontra. É o Senhor quem ilumina e varre a sujeira do nosso coração. É o Senhor quem nos recebe de braços abertos, quem nos restaura a posição de filhos e nos perdoa. O alerta para nós está na figura do filho mais velho, aquele religioso, fariseu e escriba, que não consegue entender a alegria de receber o irmão de volta. O pai, mesmo diante daquela hipocrisia, daquela dureza de coração, diz: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Era necessário nós comemorarmos e celebrarmos. O teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o texto termina sem dizer qual é a resposta do filho mais velho, que justamente é a pergunta feita aqui no caso para os fariseus e escribas e hoje também para nós. Como nós estamos? Se estamos perdidos, podemos ter fé, podemos crer no Senhor que nos encontra. E agora que fomos encontrados, não podemos achar que isso é só para nós, um grupo seleto e exclusivo. Não, o Senhor continua buscando homens e mulheres em todos os lugares. Nos alegremos, festejemos, assim como uma festa no céu, por um pecador que se arrepende. Nós possamos também festejar a manifestação da graça, do amor do Senhor, o nosso Pai. Amém.